Quinta reunião ordinária da Comissão de Serviços, Obras, Transporte e Viação Municipais. Obrigado, Silvana. Terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, hoje, 15 de maio de 2023. Hora de início, 12 horas e 39 minutos. Determino a senhora secretária que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Rafael de Paulo. Presente. Vereador Ronei do Novo Horizonte. Vereadora Dorinha Melgaço. Presente. Vereador Eugênio Ferreira. Vereador Valdemir Silva. Vereador Valdemir Silva. Constatada a presença de quórum regimental, declaro aberta a reunião e consulta aos senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura da ata da 4ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa realizada em 3 de abril de 2023. Dispensada a leitura da ata, nos termos regimentais, a considera aprovada. Ordem do dia. É sem número esse parecer? O parecer é sem número, doutor? Ele não precisa numerar, não? Relatório sem número emitido pelo vereador Valdemir Silva, concluindo pelo arquivamento da petição número 4 de 2022, de autoria do vereador Ronei do Novo Horizonte e outros, que denuncia mau uso de bem público para fins particulares. Consulto os senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura do relatório. Acho que pelo menos o final, a conclusão. Da história. Tem alguém com a voz melhor para ler aqui para mim? Eu estou tossindo aqui. Consegue ler, vereadora? Lê então, por gentileza, a partir da conclusão. Ponto 2. Os nobres vereadores Ronei do Novo Horizonte, Petro Nego Rocha e Dorinha Melgaço interpuseram petição para que esta comissão de obras investigasse o mau uso de 2 bens públicos especificados como patrimônio número 60.614 e 60.925, pelo ex-secretário municipal, senhor Carlinhos do Demos, levando em consideração que os bens foram encontrados pelos vereadores na fazenda supostamente da família do denunciado. Além do mais, os peticionários requereram a responsabilidade solidária do gestor municipal, senhor José Gomes Branquinho, por possível infringência da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429, de 1992. Sabe-se que há flagrante e injustificável prejuízo aos cofres públicos a utilização indevida do patrimônio público em benefício particular, sem amparo legal e sem comprovação do atendimento à finalidade pública, além de afrontar os princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade esculpido no artigo 37, caput da Constituição Federal. Qualquer ato envolvendo a cessão de bens públicos aos particulares deve ser feita de forma transparente, evitando-se obscuridades quanto à natureza e objetivo da transação realizada, ou seja, deve estar devidamente fundamentada e comprovada a finalidade pública da utilização dos bens públicos, de forma que, posteriormente, permita-se efetuar o controle de legalidade. De acordo com a Lei 8.429, de 92, a utilização de bem público em proveito particular é prática caracterizada como ato de improbidade, expressamente vedada em nosso ordenamento jurídico, assim como contrária aos princípios constitucionais básicos que regem o setor público, notadamente os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, desde que comprovado o dolo. Vejamos o que dispõe o artigo 9º, inciso 4º, e o caput do artigo 11, ambos da Lei 8.429, de 1992. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando o enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão
do exercício do cargo de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente, quarto, utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou terceiros contratados por essa entidade. Artigo 11. Constitui ato de impessoalidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada uma das seguintes condutas. Assim, é importante esclarecer que a improbidade administrativa é uma espécie de ilegalidade qualificada pela intenção, dolo ou excepcionalmente culpa grave de violar a legislação e pela gravidade da lesão à ordem jurídica. Nos autos, não restou comprovado que as máquinas públicas especificadas estavam, de fato, realizando serviço e em funcionamento na fazenda da mãe ou da família do ex-secretário em proveito particular. Pelos relatos e pelas fotos, os bens estavam parados, sem a presença de nenhum servidor ou empregado da propriedade, manuscando-os. Deparou-se apenas com a chave do trator no veículo no momento da visita dos vereadores à propriedade. Ao contrário do que o servidor Edson afirma, folhas 37, que a chave fica na garagem após o tratorista retornar, mas também não soube informar se existia chave reserva. Vale ressaltar que a Lei Municipal 3.092 de 2017, o Programa Agrolegal do município de Unai, com o fim de incentivar e apoiar o pequeno produtor rural e similares, e autoriza o Poder Executivo a prestar serviços rurais, observando, dentre outras, as condições especificadas como condições orçamentárias, financeiras e operacionais, disponibilidade de veículo, máquina e pessoal, e a programação e o planejamento dos serviços a serem desenvolvidos pela Secretaria Municipal da Agricultura e Serviços Rurais, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e obras, infraestrutura, trânsito e serviços urbanos. Portanto, pela instrução e documentação colhida quanto aos fatos iniciais relatados pelos nobres colegas, este relator entende que não há fundamentos e demonstração probatória que caracteriza o dolo específico do ex-secretário e do prefeito municipal, elementos essenciais para tipificar a improbidade. Ressalte-se, por final, que é comum, durante o deslocamento de maquinários públicos, o depósito e a guarda provisória em propriedades privadas para posterior serviço à população, tendo-se, me conta, a dificuldade de acesso a determinados pontos da zona rural. Demais disso, tem-se que o ex-secretário municipal foi prontamente exonerado do cargo que ocupava, sem possibilidades prévias em relação à fiscalização parlamentar, apenas posterior de explicação perante esta Câmara Municipal. Pelas razões exaradas, voto pela aprovação do relatório e pelo arquivamento da petição número 4/2023. Unai, 8 de maio de 2023, vereador Valdemix Silva, relator designado. Submeta aí o relatório, então, à discussão dos colegas.
Alguém quer discutir? Eu vou só encaminhar. Para encaminhar o voto, vereadora Dorinha Melgaço. Você ainda não anunciou? Uai, não é isso, não? Não, você estava na discussão e já pulou e me deu a Uai, palavra. ninguém vai querer discutir, ué. Pois é, mas você tem que abrir primeiro o encaminhamento do voto. Então está aberto o encaminhamento de votação. Obrigado, presidente. Senhor presidente, até eu vim um pouquinho antes, sou uma das que assinou essa petição e pude raciocinar e eu tenho 2 pontos de vista. Primeiro, eu quero acompanhar o relator. Eu acho que a gente não... Esse processo ele ficou mal instruído. A verdade foi essa, não foi culpa dessa comissão. Vale ressaltar, desde o ano passado, né? Então, eu quero dizer o seguinte, como denunciante, eu acho que isso serve de lição para nós, para ter mais calma ao denunciar. E aqui eu não estou livrando a pessoa do prefeito, mas eu quero dizer que eu tenho muita dúvida em mandar prosseguir uma coisa que não está instruída. E, na questão do dolo, muda muito a figura. Eu pude sentar ali, conversar com a doutora Fernanda. Hoje não adianta, em probidade, você só vai conseguir tipificar ele se tiver como e aqui não ficou demonstrado, né? Por várias citações, eu pude olhar, eu peguei o processo, dei uma olhada, e eu vou ao pé da letra. Em dúvida, pro réu. Na dúvida, eu não posso botar minha mão na caixa de marimbondo, não. E eu vou acompanhar. Agora, o certo é que eu quero registrar aqui minha segunda questão do voto, é que, paralelamente ao processo que corria aqui, e mesmo antes, chegou essa vereadora, por vários relatos, que tinha gente que tinha interesse no cargo dentro do próprio município e passou a vigiar dia e noite o Carlinho com interesse de ir para esse cargo. E, de fato, acontece isso. Ainda que errado, acontece de pôr máquina na fazenda lá mesmo, por inúmeras vezes. O povo vem embora, não tem como trazer a patrol, embora aqui perto, mas pensa, traz, volta. E eu quero dizer que, conhecendo e até vendo os boatos políticos, foram pessoas de confiança, que me contou que tinha armação, eu cheguei, na época, contar isso numa das vezes, eu acho que foi para você e o vereador Ronei, dizer que eu vou acompanhar o relator. Eu não me sinto à vontade de julgar uma pessoa sem instrução. Então, eu estou me colocando como uma julgadora num momento que, ainda que estava dentro da fazenda, que é um costume antigo da prefeitura, ainda que tenha a lei, mas o que precisou realmente demonstrar não ficou demonstrado. Então, eu vou acompanhar o relator. E sentindo muito pelo prefeito, mas eu não fico à vontade. E outra coisa, o próprio prefeito não determinou a apuração, ele não fez nada e já mandou o cara de pronto embora. Então, assim, ele foi penalizado de uma forma, embora, se tivesse comprovado, obviamente que ele tinha que ter tido respondido, mas ele, pelo processo, não ficou comprovado. E eu encaminho o meu voto favorável ao relator. Mais alguém quer encaminhar o voto? Bom, nesse caso, eu também quero encaminhar o meu voto. Quero começar aí agradecendo ao trabalho dos colegas, ao empenho demonstrado aí pelos pares em tentar minimamente elucidar o caso, entender o que aconteceu. E como eu disse aqui na abertura dos trabalhos, quando a gente começou a apurar, não é pelo mal de ninguém, mas pelo contrário, é pelo bem da população. Infelizmente, todas as vezes que a gente abre o noticiário político aqui no Brasil, o que a gente vê são agentes políticos, agentes públicos,
se beneficiando da máquina pública. O que a gente vê é ministro asfaltando a estrada da sua fazenda. O que a gente vê são agentes públicos fazendo benefícios que beneficiam somente os seus negócios. Então, isso dói enquanto cidadão aqui falando, e como vereador que representa agora a parcela dessa população, é necessário a gente, às vezes, ter coragem de se indispor, com 1, com 2, com 3, com 4, às vezes até se expor ao risco, e essa é a realidade. Porque quando a gente mexe numa situação que vai tirar algo de alguém, principalmente quando está errado, há uma reação por parte desses alguém. Então, a gente se expõe. Mas eu, quando me propus ser vereador, eu sabia que correria esse risco e eu não teria coragem de colocar a cabeça no travesseiro a partir do ano que vem, caso eu não continue nessa casa, olhar para trás e falar assim, não, eu não cumpri o meu dever, eu prevariquei, eu me acovardei diante dos fatos, diante das circunstâncias. Não, e não, até esse momento, graças a Deus, o que a gente não fez foi isso. A gente, de forma altiva, responsável, foi atrás. Naturalmente, a gente não vence todas as batalhas, a gente não consegue todas as respostas que a gente queria, a gente não tem o poder de um juiz de simplesmente meter a caneta, convocar, fazer sentar aqui, fazer cumprir algo para se apurar. O que a gente faz é colegiado, então a gente realmente acerta, a gente se frustra também. E o que foi possível instruir, eu acho que a gente está aqui. Eu acho que todo mundo aqui é político, tem conhecimento de como é que a banda toca, sabe como é que as coisas funcionam. E eu preciso fazer essa fala, com isso eu não estou acusando, né, ao ex-vereador Carlinhos, até porque eu vou concordar com o relator que, diante do que se apurou, a gente não prova. O trator produziu na fazenda da família. Não, a gente não prova. Mas agora, uma coisa eu preciso deixar clara aqui. No relatório, ele colocou aqui, supostamente da família do denunciado, bem no primeiro parágrafo da conclusão. Não é supostamente, o próprio secretário admitiu que a propriedade é de familiar. Quem nos recebeu lá foi o filho do ex-secretário, que estava ali com alguns cavalos e tal, tratando dos animais, e admitiu que a propriedade é da família. Não sei se está registrado o nome da mãe, enfim, mas o próprio secretário admitiu. Mas lá na frente, um parágrafo que começa falando, nos autos não restou comprovado que as máquinas públicas, ele admite que na fazenda da mãe ou da família do ex-secretário. Então, assim, só para apontar essa contradição aqui no relatório, que não ficou claro. E diante de tudo, né, o que a gente vivenciou aí, primeira coisa, eu preciso dizer, está marcando meu tempo aí, Fabiana? Foi mais 2 minutos e meio para mim, para eu encerrar. Eu preciso dizer o seguinte, ficou uma história mal contada. Não tinha necessidade, vereador Ronei, na hora que a gente chegou lá para perguntar onde estava o equipamento, daquela exaltação, daquele nervosismo, viu o vereador Petrone ali chegando, e o que a gente viu foi isso. Bom, se o ato é transparente, se está tudo dentro da legalidade, qual que é a dificuldade em explicar? Nenhuma. Pelo contrário, a gente foi lá de forma bastante cordial. Eu que acompanhei os senhores, vi que ninguém chegou batendo no peito, chegou conversando, o que é muito diferente de chegar exigindo algum tipo de resposta. Só perguntamos. E o que a gente viu foi exaltado. Então, assim, a não transparência gera esse tipo de dúvida na gente, deixa a gente assim, uai, qual a necessidade de tudo isso, se realmente está tudo dentro, está lícito? Então, assim, dizer que transparência no serviço público é tudo, se a gente não fizer, a gente pode ser vítima dessa própria não transparência da gente. Até por isso eu procuro tentar dar publicidade ao máximo dos meus atos, das minhas conversas com os senhores. Todas as vezes que a gente se relaciona politicamente por alguma razão, eu dou ciência do que está acontecendo, qual é a minha intenção, qual é a minha ideia. Se der para caminhar junto, vamos. Se não der, paciência, é isso mesmo. Eu vou acompanhar o relator também, por concordar com ele que, diante de tudo que a gente conseguiu através da comissão aferir, não é possível provar que a máquina trabalhou, a despeito de dizer, ficou muito mal contada a história. Mas concordo com a vereadora que me antecedeu, que, na dúvida, a gente precisa sempre pró réu, até para não cometer nenhum tipo de injustiça. Mas fica aí a questão também, né? Se a história é exatamente como foi narrada pelos colegas aqui, por que o prefeito sumariamente o demitiu? É algo também que não fecha, né? É uma questão também que não fecha.
Se tem colega trabalhando também para derrubar, por isso que a verdade ela se sustenta. A gente tem que construir sempre em cima da verdade. A verdade, no final, ela sempre se mostra verdade. Ela é base sólida. A mentira ela não vai se sustentar. Bom, então eu quero encaminhar meu voto aqui também, concordando com o relator, pelas razões já explicadas, agradecer aos colegas e dizer, vamos para a próxima. Vou deixar o senhor encaminhar também. Vamos para a próxima, se aparecer, vamos prestar contas à sociedade que essa comissão não tem se furtado do seu trabalho. Para encaminhar seu voto, vereador Ronei do Novo Horizonte. Obrigado, senhor presidente, no qual eu cumprimento os colegas vereadores, todos os presentes, servidores dessa casa, o vereador Petrônio, que se faz presente também. Eu vou acompanhar o relator, esse relatório, mas, como o senhor bem disse, nós que estivemos ali naquela manhã de segunda-feira, né, averiguando essa situação, no relatório aqui fala, né, ressalta por final que é comum durante o deslocamento de maquinário público o depósito e a guarda provisória em propriedades privadas para posterior serviço à população. Tá, isso é comum. Agora, o que não é comum é o secretário mentir, né, igual mentiu para nós naquela manhã. Isso que não pode ser comum. Eu não posso entender como comum. A máquina ficar numa propriedade aguardando ali é comum. Eu sei muito bem disso. O que não é comum é a mentira. A mentira nunca foi comum. Então, para que ele mentiu naquela oportunidade 2 vezes, aliás, 3 vezes para a gente lá, né? Então, isso aí a gente não pode entender como comum. Falando aqui a questão, né, dos fundamentos também, que não há fundamento e tal. Beleza, aí volta aquela questão, né? Tanto é que foi exonerado, posteriormente, aí, os fatos apurados aí pela comissão e depois da nossa visita àquele local. Então, a nossa população, ela exige isso de nós todos os dias, essa transparência no serviço público, e este vereador tem como missão, né, a verdade, apurar sempre a verdade, porque que aqui fala também nesse relatório que a secretaria, né, atendendo os pequenos produtores e tal, mas nunca era atendido os pequenos produtores, sempre era atendido os que menos precisam, né, desse serviço da secretaria. Então, aqueles que realmente precisavam, eles não eram atendidos, o vereador Eugênio, eles não eram atendidos. Então, eles ficavam sem ser atendidos. Por quê? Por causa dessas situações obscuras na secretaria, né? Então, nós temos o dever de fiscalizar, vereador Rafael. Agradeço o senhor, o vereador Petrônio também, né, que foi um parceiro ali naquela ação de fiscalização, para coibir esse tipo de gente, coibir esse tipo de situações em nosso município, né? Não dá para dormir, deitar no travesseiro, com a consciência tranquila, fazendo vistas grossas a essa situação. Jamais. Né? Acho que eu pago o preço que eu tiver que pagar. Se eu tiver que pagar com a minha própria vida, eu vou pagar bem tranquilo. Mas isso eu não volto para casa carregando isso. O contrato que eu assumi aqui nessa casa durante de 4 anos não me permite agir de forma diferente. Então, respeito aos demais pares dessa casa, né, nas suas decisões, tomadas de decisões, mas a minha será sempre essa. E vou continuar, né, até o final do nosso contrato com a população, sempre atuando nesse sentido, de fiscalizar. Outra coisa, demos oportunidade ao ex-secretário de se explicar, igual o senhor falou, que a gente tivemos lá. Se era tudo comum, se estava tudo dentro dos conformes, para que mentir? Para que falar que a máquina estava em tal lugar, sendo que não estava? Né? Então, assim, é uma coisa muito obscura. Então, esse tipo de coisa a gente tem que coibir. É nosso dever, é nossa obrigação coibir essas situações. Eu vou votar favorável, né, acompanhar aqui esse relatório, mas deixando essas ressalvas aí, que o nosso trabalho tem que prevalecer no sentido de defender sempre os interesses da nossa comunidade, da nossa população, e não os interesses de algumas pessoas que querem se dar bem no serviço público municipal. Como voto, senhores vereadores? Vereador Rafael de Paulo vota favorável. Vereador Ronei do Novo Horizonte. Favorável.
Vereadora Dorinha Melgaço. Favorável. Vereador Eugênio Ferreira. Favorável. O relatório, né, está aprovado por 4 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção e ausência do vereador. Não precisa destacar a ausência porque ele é relator. Então, a comissão aprovou o relatório aí do vereador Valdemir Silva. Algo mais, senhores, que Vossas Excelências queiram tratar? Bom, só fazer um comentário antes da gente encerrar aqui. Só destacar, né, o trabalho do Marco Elísio, que está lá substituindo o ex-secretário Carlinhos Demóstenes. Dizer que eu tenho certeza aí que eu acho que, se não todos, quase todos, tem só a agradecer o trabalho dele aí, que tem sido brilhante, tem nos atendido enquanto vereadores. E aí fica uma questão, né? É muito bom ter alguém que não é político exercendo a função, porque atende todos os 15 políticos da Casa Legislativa. E isso é maravilhoso. Isso é atender o povo de Unai. Pelo menos ele falou que não vai candidatar. Senhor presidente, dentro dessa lista... Fica à vontade, vereador. Eu quero, assim, eu parabenizo o senhor, né, senhor presidente, os senhores vereadores, que o senhor Marco Elísio está atendendo, porque o vereador Eugênio Ferreira ele não atende, não. Não. Ele não está me atendendo. Aliás, ele não atende a Secretaria de Transporte, ela não está atendendo, não é o vereador Eugênio, ele não está atendendo, é o pedido da população. Deixei isso bem claro, porque todos os nossos requerimentos não foi atendido. Os que foi atendido foi parcialmente. Vai lá, começa o serviço e larga e abandona. E aí, de um lado, está a população que nos conclama e que nos pede socorro. Inclusive, situações onde produtor de leite perdeu o seu leite porque o caminhão não está conseguindo acessar devido àquele período de chuvas que ficaram aí. E aí a gente pede, a gente solicita, mas infelizmente o vereador Eugênio Ferreira não tem tido sucesso como Vossa Excelência está tendo na Secretaria de Transporte. Não sei o porquê, porque a gente sempre adotou uma postura aqui de conciliação, de realmente ajudar o município a desenvolver, a construir um novo tempo, mas infelizmente eu deixo registrado aqui que o vereador Eugênio Ferreira, não está sendo atendido. Aliás, a população que me solicita, que eu repasso à Secretaria de Transporte, não estou sendo atendida adequadamente. E gostaria de deixar consignada em ata essa minha fala. Alguém mais? Então, agradeço aos colegas aí pela ótima reunião que tivemos e declaro encerrada a ordem do dia às 13h07. E agradeço a presença de todos. Deus abençoe.